Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. Na verdade, quando Manuela ou Manuela? Como? Manuela. Ela foi falar, eu disse a ela, fale alto e forte para que todos possam ouvir. Eu percebi que ela fez assim, mas isso é natural. Quando eu comecei na doutrina espírita, que fui incentivado a frequentá-la pelo nosso companheiro José Antônio dos Santos, hoje já no plano espiritual, ele me colocou na doutrina porque ele percebeu que, acho que minha dívida era grande. E então ele me colocou na doutrina. E quando teve um curso de oratória, lá no Redenção, na casa que eu iniciei, 1984, 85 mais ou menos, teve um curso de oratória e o Zé Antônio falou assim, Pirola, você vai fazer oratória. Ele falou assim, você tem que fazer. Eu falei, não vou fazer. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho uma pessoa que tenho vergonha de falar em público. Ele falou assim, você não se preocupe, você vai tremer somente as 600 primeiras vezes. Depois você vai acostumar com a tremedeira. Então, para Manu também, né? A primeira vez sempre fica meio assim, depois ela vai acostumando, vai fazendo as coisas gradativamente, e não adianta, aquele que tem que fazer, né? Até a Isaura, a hora que eu cheguei, falou, Pirola, jornada dupla, porque sexta-feira eu estive aqui, eu falei, a minha dívida é grande. Então, eu tenho que aproveitar as oportunidades que me são dadas, né? E espero que cada um de nós também saibamos aproveitar essas oportunidades. Na manhã de hoje, nós fomos convidados a falar sobre a fé. Então, eu gostaria de deixar um ponto de reflexão. Antes de nós iniciarmos a nossa fala, o que significa a fé para cada um de nós? Não é? Então, a gente começa a refletir sobre a fé. Na verdade, a fé, de uma certa forma, quando não está... Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Vou no outro, pode deixar, vou no outro. Já vou aqui, no coisa aqui. Para que a gente possa entender a fé, nós vamos buscar no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, que diz assim, os discípulos disseram ao mestre, acrescenta-nos a fé, e disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diria esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Na sequência ele diz assim, e qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-te a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. Nessas palavras de Jesus, não é? Nós percebemos a necessidade dos apóstolos de aumentar a sua fé, como ele diz, acrescenta-nos a fé. De uma certa forma, nós temos uma dificuldade muito grande de nós entendermos o significado real da palavra fé, não é? Dentro daquilo que nós procuramos estudar, nós temos lá dialetos que eram ditos por Jesus ao tempo dele. Cada região tinha um determinado dialeto. Nós sabemos que Jesus ele falava em siríaco ou em aramaico, e também tinha o hebraico. Depois disso, foi traduzido para o grego, do grego para o latim, e do latim para a nossa Vulgata Latina. Então, nós vamos perceber que
nessa mudança de dialetos, algumas palavras ao tempo de Jesus que ele proferia, existiam no siríaco, no aramaico, que não tinha uma palavra correspondente nos outros dialetos. Então nós vamos buscar lá no Velho Testamento, não é? Até o Velho Testamento, na verdade, a fé era pronunciada como emuná, e tem um significado, confiança. Então, emuná, no Velho Testamento, significa confiança. Muito bem, vamos começar o nosso raciocínio por aqui. Nós confiamos em todas as pessoas? Para que possa existir a confiança numa pessoa, existe a necessidade de ter, pelo menos, um pouco de relacionamento com ela. Conhecê-la, saber os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, para que possamos, de uma certa forma, conseguir confiar nessa pessoa, não é? Então, a confiança, ela não é adquirida simplesmente por achar que devemos confiar nas pessoas. Então, nós vamos ter que ter um relacionamento. É importante nós guardarmos essa palavra do relacionamento. Muito bem. Na sequência, isso foi traduzido para o grego. Que fé em grego significa pitis, que tem o significado de acreditar. Já mudou. Porque pitis, não é? De uma certa forma, existia na palavra grega como um verbo acreditar. Nós acreditamos em todas as pessoas? No próprio Evangelho a gente lê que nós não deveríamos acreditar em todos os espíritos, porque não sabemos se ele vem de Deus. E como o próprio Jesus também nos disse, ele fala sobre que conheceríamos a árvore pelos seus frutos. Nós vamos passar também a confiar nas pessoas pelas suas obras, pelas suas ações. Também, então, existe a necessidade, de uma certa forma, de um relacionamento, para que a gente possa realmente acabar por acreditar na pessoa. Vamos lá. Em latim, do grego foi para o latim, vem da palavra fides, que quer dizer fidelidade. Para que nós tenhamos fidelidade para com alguma coisa, nós precisamos também conhecer esta coisa. Termos uma proximidade com ela. Então nós vamos percebendo que em todas as traduções que nós vamos buscar, em cada uma delas tem a necessidade de um relacionamento. E aqui, no latim, fidelidade, né, quando nós vemos, por exemplo, um aparelho estéreo, se ele tem fidelidade, ele vai reproduzir fielmente aquela música, ou aquilo que está sendo falado naquela rádio. Então, fidelidade, para se ter fidelidade a uma coisa, você precisa ter um relacionamento mais intenso ainda, para que você possa reproduzir fielmente aquilo que, de uma certa forma, nós estamos tentando fazer. Bom, aí chegou o nosso maior problema. Quando tudo isso aí foi traduzido para a nossa Vulgata Latina, aonde não existia nenhuma palavra, nenhum verbo, que, por exemplo, poderia significar o fidelizar. Nós não temos o verbo fidelizar.
como que eu posso dizer, né? Eu vou fidelizar ou ele vai fidelizar. Não existe. Então, por aproximação, traduziu-se por crer. E crer é uma palavra muito sutil. Uma palavra que não expressa verdadeiramente alguma coisa. Eu creio que vai chover. Isso não é uma afirmativa. Eu creio, quando nós não vemos uma pessoa há muitos anos, era comum dizer, eu creio que aquela pessoa já desencarnou, não é? Tanto tempo que a gente não vê, não é verdade? É uma coisa muito vaga. E aí que começou, então, o nosso problema da religião cristã na língua latina, que bastava crer para ser salvo. Então, nós precisamos procurar entender a cada uma daquelas situações para que a gente possa realmente entender que, para nós, quando nós lemos no Evangelho, a tua fé te curou, nós precisamos entender que não é a fé de acreditar, eu tenho fé em Deus. E muitas vezes essa fé, ela não pode ser medida. Não podemos imaginar como quando uma pessoa tem fé ou tem menos fé. Ao contrário, nós podemos aquilatar quando uma pessoa tem uma fidelidade, pratica realmente, quando ela acredita, quando ela confia realmente numa determinada situação. Então, nós começamos a entender que precisamos aceitar a palavra fé como fidelidade, como acreditar, para que nós possamos realmente entender o Evangelho. Nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e nós temos os 4 primeiros capítulos que fala da nossa relação com Deus nosso Pai, criatura e Criador. Os 10 mandamentos, né, o meu reino não é deste mundo, é justamente esse nosso relacionamento com o plano espiritual. Do 5º capítulo em diante, até o 15º capítulo, nós vamos perceber que Kardec colocou ali a necessidade do nosso relacionamento com o nosso próximo. E temos ali, a partir do 5º, com exceção do 6º capítulo, as bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? Se nós lermos as bem-aventuranças, cada uma delas é uma proposta de ação, com a sua respectiva recompensa. Então, nós temos uma necessidade de praticar alguma coisa e, de uma certa forma, nós também, dentro dessa prática, é que nós vamos passar a ter o merecimento daquilo que nós fazemos. Então, nós começamos num processo de meritocracia, porque Deus, ele é infinitamente bom e justo. Ele confia em cada um de nós, mesmo no degrau de evolução no qual nós nos encontramos. Continua a nos dar quantas oportunidades nos serão dadas, de acordo com a nossa necessidade. Então, ele acredita em cada um de nós, ele acredita no nosso potencial. E o próprio Jesus também nos disse: não vos maravilheis com aquilo que eu faço, pois podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Então, o Cristo também acredita no nosso potencial. Basta nós acreditarmos em nós mesmos. Basta nós realmente acreditarmos e termos o Evangelho como um rumo, como uma bússola para a nossa caminhada. Nós temos muitos relatos bíblicos que nos falam sobre a necessidade da fidelidade, a necessidade do trabalho para que possamos, de uma certa forma, termos o merecimento que tanto nós buscamos. Muitas vezes,
temos a necessidade de pedir, embora o plano espiritual, né, nos saiba de todas as nossas necessidades, tanto é que nos colocou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas nesta reencarnação, para que pudéssemos realmente progredir intelectual e moralmente falando. Então, para que pedir? Se nós sabemos. É que no nosso pedido, nós vamos aprimorando o nosso pedido. A única diferença é essa. A cada pedido que nós fazemos, de uma certa forma, nós vamos nos aprimorando. O que nós pedimos hoje é a mesma coisa que nós pedimos anteriormente? Quando eram mais jovens, por exemplo, o que uma criança pede é diferente do que um adulto pede. Isso é o aprimoramento dos pedidos que fazemos à espiritualidade amiga. Pelo conhecimento, pelo entendimento, nós sabemos que Deus não vai derrogar as leis universais a nosso bel prazer. Quanto nós pedimos muitas vezes para um ente querido não desencarnar? Não é verdade? E ele acabou desencarnando. Papai do céu é ruim? Não. Ele é infinitamente bom e justo. As suas leis são universais, não regem somente o planeta Terra, regem o universo. E ele não pode mudar essas leis. Nós é que precisamos passar a entender as leis divinas. E entendendo e compreendendo, passando a acreditar, passando a respeitar essas leis, chegamos na parte da realização, de fazer para nós termos. Então, quando os apóstolos pedem, né, aumenta-nos a Jesus faz uma digressão, primeiramente sobre as coisas materiais, uma comparação. O servo no tempo de Jesus, ele era obrigado a fazer todo o trabalho, a sua alimentação era por último. E no finalzinho ele termina dizendo assim: depois de ter feito tudo que vos for mandado, podereis dizer que sois servos inúteis. Por quê? Só fizemos aquilo que nos foi mandado. Não nos propusemos a aumentar o nosso trabalho, a fazermos mais. O Evangelho pede para respeitar o nosso próximo. A gente respeita, dentro de um determinado limite. A gente não ofende, a gente procura não brigar, isso, aquilo, aquele outro. Mas podemos ir além disso? Sim, sem dúvida. Ir de encontro às necessidades dele. Não esperar que ele nos estenda a mão. É olhar e perceber a sua necessidade e de encontro a essa necessidade. Isso é o fazer a mais. Jesus ele foi muito bem claro quando ele nos falou sobre a parábola das 10 virgens, em relação às nossas obras. Ele diz que 10 virgens saíram de encontro a seus esposos. 5 sábias e 5 tolas. As 5 sábias levaram a lâmpada e o óleo para abastecer essa lâmpada. E as tolas levaram a lâmpada e não levaram o óleo para abastecê-las. E quando, durante a noite, o esposo chegou, a voz anunciou: eis que o esposo vem vindo. As 10 acordaram, porque estavam dormindo, entre aspas. Quando foram acender as lâmpadas, as das sábias se mantinham acesas, e as das tolas não. Aí as tolas pediram, então, um pouco de óleo para as sábias, para que as lâmpadas delas pudessem permanecer acesas. E ali, então, as sábias disseram a eles, às outras: talvez o óleo que nós trouxemos não baste para nós. E antes comprar o óleo, depois vocês voltam, né, com o óleo para que a lâmpada pudesse manter acesa. Rapidamente, um comentário sobre isso. Ao tempo de Jesus, como ele mesmo falou na parábola da candeia, a luz significa conhecimento, entendimento.
Todos nós já adquirimos um determinado conhecimento sobre as suas leis. Mas o óleo, desde a mais remota antiguidade, ela significa a ligação da criatura para com o Criador. Nós fomos ver nos relatos históricos, qualquer rei, antigamente, antes de iniciar o seu trabalho material, assumir o poder, entre aspas, ele era ungido com óleo, que significa, ele está pronto para exercer o seu trabalho. Da mesma forma, as virgens tolas não levaram o óleo. Ou seja, tinham o conhecimento, tinham o entendimento, mas não tinham a prática daquilo que conheciam, daquilo que entendiam. Então, não se consegue manter acesa a chama se você não pratica aquilo que você entende, que você conhece. É muito comum, muitas vezes, quando de uma calamidade pública, nós, de uma certa forma, colaborarmos. Tem uma enchente, pedem agasalho, medicamento, água, isso, aquilo, aquele outro. Nós, imediatamente, colaboramos. Cessado aquela calamidade, o que acontece conosco? Nos acomodamos novamente. Ficamos esperando uma outra oportunidade. Então, quando esperamos a outra oportunidade, nós não adquirimos o óleo. Elas acendiam a lâmpada e apagavam. A nossa lâmpada acende, mas logo apaga. Porque nós não temos convicção naquilo que nós realmente conhecemos e entendemos. A fé cresce na razão em que o homem se liberta do egoísmo. Em relação a isso, tem no livro Escultores da Alma, na psicografia de Chico, na palavra de Emmanuel, de uma certa forma, eu passei um aqui, como é que eu faço para voltar? Por favor. Eu trouxe o apontador, mas eu não estou usando porque são frases longas, eu não gosto de projetar frases longas. Esse daqui? Isso, obrigado, amigo. Onde que eu faço? Tá, obrigado. Então, assim, na verdade, esse comentário está feito por Emmanuel naquele um novo evangelho, que tem os capítulos dos 4 evangelistas, comentado por Emmanuel. E diz assim: a solicitação dos discípulos a Jesus é de plena atualidade. Os cristãos de todas as procedências se encontram hoje fustigados por teorias contraditórias. Ciências psicológicas sem Deus, pregações visando a dominação do mundo, com esquecimento das conquistas espirituais, o relaxamento das disciplinas religiosas, a zombaria de muita gente contra o hábito da oração. Muitos companheiros jazem atônitos. De que modo conciliar o progresso da inteligência com os ensinamentos evangélicos? Deixa, porém, os delírios do cérebro aos que procuram e roga ao Senhor, mas conserve os corações na tranquilidade da fé. Está escrito no livro Escultores de Alma, né? Ditado por Emmanuel. Então, Emmanuel ele faz uma comparação daquilo que está acontecendo conosco atualmente. Todos nós, de uma certa forma, fomos criados, estamos muitas vezes criando os nossos filhos, e, consequentemente, isso vai perdurar por um determinado tempo, para ter, procurando incentivar os nossos filhos
sempre para serem melhores do que os outros. Ter um estudo, ter uma casa, ter um carro, ter isso, ter aquilo, ter aquele outro. Fomos incentivados à competição. E, infelizmente, estamos ensinando os nossos filhos a essa competição também, em detrimento da parte espiritual. Como diz, à medida que nós vamos lutando com o nosso egoísmo, sufocando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, automaticamente a nossa fidelidade, ela vai aumentando. Lembra da parábola do semeador? Saiu a semear, a semente era uma só. Aquelas que caíram nos espinheiros, brotaram e secaram rapidamente. Por quê? Foram sufocadas pelos espinhos. É uma alusão ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, à nossa prepotência. Que até um determinado ponto da nossa caminhada nos foi importante. O orgulho nos colocou no degrau de evolução intelectual no qual nós nos encontramos hoje. Em busca pelo estudo, pelo aperfeiçoamento, pelo crescimento. O egoísmo, a violência, fez com que nós perpetuássemos a espécie. Entre aspas, a lei do mais forte. Hoje, nós estamos com o mesmo orgulho de antigamente, com a mesma violência de antigamente, com o mesmo egoísmo de antigamente. Quando nós íamos na penitenciária, eu, o Anésio, não é? Nós nunca saímos de lá sem 2, 3 folhas de papel ao maço de pedido de vibrações pelos entes queridos daqueles que estavam lá, que retiraram a vida de várias pessoas. Nós conhecemos lembra? Morava em São Paulo, estava aqui. Ele estava condenado a 358 anos de prisão pelos crimes cometidos. Tinha um conhecimento enorme da doutrina espírita, tinha leitura de todos os livros que nós poderíamos imaginar. E uma vez ele falou para mim assim: Pirola, você pode ter certeza, quando eu sair, eu não volto mais para cá. E realmente aconteceu isso. Numa das saídas que ele teve, ele foi para casa e o Robin Hood, né? Quando ele estava lá na casa dele com os familiares, uma história mais ou menos assim, teve uma pessoa ali próximo que estava doente, estava necessitado de ir para um hospital e estava com dificuldade de se levar aquela pessoa ao hospital, ele não teve dúvida. Ele roubou um carro, pôs a pessoa e levou ela para o hospital. E como ele já tinha o propósito de não retornar, quando a polícia foi prendê-lo novamente, ele trocou tiro com a polícia e desencarnou ali naquele momento. Não voltou mais, não ouvimos mais. Não é? Então, de uma certa forma, ele tinha um sentimento. Mas é um sentimento como nós temos também, muitas vezes restrito dentro dos nossos lares, junto com os nossos familiares. Não conseguimos expandir este amor para com o nosso próximo, no nosso dia a dia. Fazemos alguma coisa? Fazemos, dentro de um limite muito pequeno, influenciado pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Quando vemos um caído, paramos para conversar com ele? Temos vontade de parar? Vamos começar assim, temos vontade de parar? Temos. Percebemos a necessidade dele. Por que não paramos? Ou um alcoólatra, por exemplo? Por que não paramos? Por que não conversamos? O que vão pensar de mim? Não é? Conversando com o alcoólatra, conversando com o mendigo. Aquilo que eu estava falando, os espinheiros sufocam a palavra, o conhecimento que trazemos já dentro de cada um de nós.
É o que Emmanuel nos fala aqui. De uma certa forma, nós precisamos, não é? Ir um pouco mais além. Tiago, capítulo 2, na sua epístola, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, se não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então ali, Tiago, como Paulo também, a justificação dos pecados pela fé, não é? Ele fala da necessidade das obras. Porque não basta crer, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fidelidade, como nas traduções que nós vimos, sobre aquilo que nós conhecemos por fé. Então, é aqui que está o nosso maior problema, a falta da realização do conhecimento que nós já temos. É o ponto de reflexão que nós precisamos tirar. O que dificulta a prática das obras que o Cristo nos ensinou? Talvez um pouco de falta de autoconhecimento. Nos conhecermos realmente como nós somos. Em relação a isso, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores amigos qual era o modo mais prático de buscar o autoconhecimento. E Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia diariamente ao término do meu dia de trabalho. Passava em análise todas as minhas ações, desde o momento em que eu havia levantado. Com quantas pessoas eu tive o meu relacionamento, o que eu disse a elas e o que eu fiz para elas. E depois de analisar cada um deles, eu também continuava na reflexão, buscando se eu poderia agir de uma maneira melhor do que eu tinha agido hoje. E se eu encontrasse que eu poderia melhorar, eu me propunha que amanhã, então, eu faria melhor do que eu fiz hoje. Em busca dessa autoanálise, nós vamos conhecendo o nosso limite. Nós vamos aumentando os nossos limites em detrimento daquilo que, de uma certa forma, dificulta a nossa caminhada, o nosso crescimento. Precisamos, com essa análise, sair da zona de conforto. Para nós é cômodo. A gente vem aqui no domingo de manhã, não é verdade? Recebe uma orientação, um estudo, recebe as energias do ambiente, fazemos os nossos pedidos. Muito bem, fazemos os nossos pedidos. Mas estamos aqui. Tiago falou. Pedir, falar, não adianta. Eu preciso da fé, da verdade, da fidelidade. E ter fidelidade aos ensinamentos do Cristo é repetir fielmente aquilo que Ele nos ensinou. O Cristo, por exemplo, Ele não parava de ensinar. Se nós traçarmos uma linha reta entre a Galileia e Jerusalém, dá 110 quilômetros, 111 quilômetros, mais ou menos, nos relatos bíblicos. O Cristo caminhava por todo esse trecho. Parava em cada aldeia, em cada cidade, para propagar a boa nova. Será que hoje todos têm conhecimento dessa boa nova? Ou, se tem conhecimento, sabe como praticar essa boa nova?
O Cristo ensinou os apóstolos nos ensinaram, outros irmãos, benfeitores, amigos, vieram na sequência nos ensinando, e cabe a nós darmos uma sequência nesse ensinamento, para que os picurruchos, como estavam aqui, continuem a aprender a ler, a entender o Evangelho e a praticar esse Evangelho. Se nós não ensinarmos os nossos entes queridos, os nossos filhos, a fazer uma oração, eles deixarão de orar. Como diz Emmanuel, né? Desvirtuamos o nosso pensamento e o nosso sentimento para as coisas materiais. Quanto conseguimos evoluir o nosso planeta Terra em 200 anos? Material e tecnologicamente. E quanto evoluímos moralmente nesse mesmo período? Apesar que a leitura do cenário atual é uma leitura equivocada da nossa parte. Aquele ditado que fala, não é? Parece que quanto mais reza, mais assombração aparece. As iniquidades estão aumentando. O espírito está regredindo? Não, de forma nenhuma. O espírito não regride. O que nós estamos tendo agora é mais uma oportunidade, infinita bondade do Pai, de recebermos entre nós espíritos do degrau de evolução que estão reencarnando agora. Periodicamente, quando o planeta passa por momentos de transição, de aprendizado, de orientações do plano espiritual superior, todos os espíritos que fazem parte do orbe têm a oportunidade de reencarnar. Nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados aqui. E temos mais de 14 bilhões desencarnados. Então, nesse momento de aprendizado, não é, de orientações do Consolador prometido, novamente todos os espíritos do orbe da Terra terão esta mesma oportunidade de estar em contato com novas orientações, com novos esclarecimentos. E esses espíritos estão tendo esta oportunidade, não se dando a oportunidade de buscar, continuam praticando as mesmas iniquidades que já praticavam no pretérito. Precisam ter esta oportunidade para quando forem degredados, a exemplo dos exilados de Capela, quando Capela passou de expiações e provas para a regeneração, na constelação de Cocheiro, os espíritos, entre aspas, Adão e Eva, que na verdade era a raça adâmica, vieram aqui compor a 5ª raça-mãe no nosso planeta Terra. É a raça adâmica. Foi eles, por exemplo, que construíram as pirâmides do Egito, a civilização Inca no Peru, na Colômbia, na Bolívia. Era a oportunidade que eles estavam tendo, porque não souberam bem aproveitar lá esta oportunidade. E, consequentemente, foram tirados de lá, continuaram a sua evolução aqui no planeta Terra, alguns, depois de algumas reencarnações, retornaram, outros reencarnando como romanos, não é? Devido à dureza de coração, alguns ainda permanecem entre nós. Não se deram a oportunidade de evolução. Emmanuel, no livro Consolador, a partir da pergunta 54, na parte de sociologia do livro Consolador, ele fala sobre a meritocracia, ou seja, cada um receber de acordo com as suas obras. Então eu trouxe aqui 2 perguntas, a 55 e a 56. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir?
A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual o espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social. Devido a situações de prova da quase a generalidade dos seus membros, e cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, ele fala que todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando são fruto das nossas próprias iniquidades, das nossas faltas de ações no bem. Ao contrário, infringindo leis divinas, chegamos a essa situação, a esse desequilíbrio social no qual nós nos encontramos. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que diz assim: aquele que tem fome, não é porque Deus não deu comida para ele, é porque nós não demos comida para ele. Deus, ele é infinitamente bom e justo, como ele diz aqui, não é? Cada espírito tem a sua posição de regeneração e resgate. Uns precisam passar por determinadas privações devido às suas ações pretéritas. Mas cabe àquele que tem melhores condições auxiliar aquele irmão na sua passagem pelo planeta Terra. Dar a ele umas condições melhores. Uns por necessidade e outros na condição de praticar aquilo que ensinou. Então nós temos oportunidade. Como eu disse há pouco, um alcoólatra, um mendigo, uma prostituta. Ah, mas eu vou conversar com uma prostituta? O Cristo conversou com Maria de Magdala, ensinou para ela o verdadeiro amor, porque ela estava, entre aspas, influenciada por espíritos inferiores. Ela tinha muito sentimento de amor, só que o amor de Maria de Magdala era confundido com o amor carnal. E quando Cristo conversou com ela, modificou-lhe internamente o seu sentimento, as suas ações. Tanto é que depois do contato com o Cristo, o desencarne do Cristo, ela saiu da cidade e já ficava nas periferias da cidade, curando dos leprosos, fazendo para o próximo aquilo que eles não tinham condições de fazer por eles mesmos. E quantas crianças nos orfanatos, órfãos de pais vivos? Quantos idosos nos asilos, órfãos de filhos vivos? Trabalho tem. Precisamos nos predispor a esse trabalho. Porque, mais uma vez, né, como Emmanuel nos fala, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Na pergunta 56 do livro Consolador, pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos, em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores. Porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço.
Então aqui nós vamos vendo. Por mais, que as pessoas tentam forçar uma igualdade para com as pessoas, isso se dá por merecimento de cada um. É simbólico. Ninguém vai colocar todos no mesmo degrau de evolução, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Cada um vai sempre ter pelo seu merecimento. Então, a necessidade de nós colocarmos em prática, urgentemente, tudo aquilo que nós aprendemos. Precisamos aprender a acreditar, a confiar, a fidelizar em quem? No Eterno. Nós acreditamos, confiamos e fidelizamos nas coisas passageiras, efêmeras, que é a nossa vida física. Até o nosso corpo físico um dia vai falhar. E quer queiramos ou não, como eu sempre brinco, sai desse corpo que ele não te pertence mais. Nós vamos regressar à verdadeira vida, a vida espiritual. E o que nós levaremos? A verdadeira vida, a vida espiritual. Nem o corpo físico. Só vamos levar as nossas obras. Lembra que eu falei das virgens sábias e das virgens tolas? Elas levaram as suas obras e tiveram o merecimento de permanecer no plano espiritual superior. E aquelas tolas que não levaram as suas obras, precisaram voltar para adquiri-las em novas reencarnações. Porque, como eu disse, quer queiramos ou não, um dia nós vamos regressar à verdadeira vida, a vida espiritual. Quando nós lá chegarmos, nós vamos encontrar o Chico, ou algum ente querido, alguém que nós conhecemos, Madre Teresa de Calcutá, e infinitas pessoas, e pedir um pouquinho da obra deles para manter a nossa chama acesa, não vai ter como. Não se transfere a prática do amor para com o próximo de uma pessoa para a outra. Eu termino então com uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa dizia assim: os bons merecem o nosso amor. Os maus precisam do nosso amor. Um bom domingo a todos, uma boa semana, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, possa continuar sempre presente nos nossos corações. Que assim seja.